Na série Obi-Wan Kenobi, a gente teve o duelo mais esperado na televisão desde A Vingança do Sith, praticamente. Durante toda a série, a gente teve a chance de ver Obi-Wan Kenobi redesenvolver os seus poderes da força até o momento que ele se reencontra com seu antigo aprendiz. E é nesse momento que o inesperado acontece. Nesse planeta rochoso, em um lado do ringue, a gente tem Obi-Wan Kenobi, um velho que está há uma década trabalhando como um açougueiro, e do outro lado, nós temos Darth Vader, que há 10 anos está servindo o Império, sendo treinado pelo Imperador, e que a esse ponto em sua história já eliminou inúmeros Jedi. Na Darth Vader 2017, a gente vê que a esse ponto, Darth Vader já matou Jocasta Nu, uma mestre Jedi, ele já matou Ferren Barr, um Jedi que se escondeu em um planeta aquático. Ele já matou Kirak Infila, o mestre Jedi maromba que vivia em exílio, e ele já matou até mesmo Lords Sith antiguíssimos, como Mon Man. Mas nada disso importou. Quando Vader se reencontrou com Obi-Wan Kenobi, Darth Vader novamente foi completamente humilhado. No final do duelo, Darth Vader era uma casca do que ele era, e Obi-Wan Kenobi mais uma vez foi embora vitorioso. Nem mesmo Palpatine conseguiu entender por que Vader perdeu novamente. Palpatine tentou racionalizar, assim como a gente está. Ele perguntou para Vader se talvez se reencontrar com o antigo mestre de Anakin Skywalker talvez o enfraqueceu, talvez trouxe um pouco do Anakin de volta à flor da pele, talvez interferiu na sua conexão com o lado sombrio. Palpatine não afirma isso. Ele pergunta para Vader. E até que faz sentido, a gente sabe que Anakin nunca foi completamente devoto ao lado sombrio. Sempre quando ele se reencontra com alguém do seu passado, uma lasquinha, um pedacinho de Anakin é reacendido dentro dele. E a gente vê isso em várias ocasiões. Quando ele visita o túmulo de Padmé, a gente percebe que um pedacinho de Anakin floresce novamente. Quando ele luta contra o seu filho, Luke Skywalker, na Estrela da Morte, a gente vê que é a distração, o amor pelo seu filho, o Anakin Skywalker que retorna, que faz ele eventualmente perder para o seu filho, Luke Skywalker. E muitos acham que foi somente isso. Foi somente o Anakin que retornou, somente a sorte da força, o amor pelo seu filho, o que fez Vader eventualmente perder. Mas a gente esquece de uma coisa muito crucial. Luke Skywalker, ele não ficou parado. A gente acompanha nas comics um Luke Skywalker que passou por um intensivão. Ele não ficou parado, relaxando, não. Ele estudou e treinou constantemente. Ao mesmo tempo que ele era treinado pelo Mestre Yoda e por Obi-Wan Kenobi, ele também estava lutando em uma guerra, a Guerra da Rebelião, colocando todas aquelas habilidades em prática. Ele explorou antigos templos Jedi, ele estudava constantemente. Ele lutou com Darth Vader mais de 2 vezes. Lutou até mesmo contra o caçador de recompensas mais famoso da galáxia, Boba Fett. O fato é que Luke Skywalker não era um Zé Ninguém. Não foi somente a sorte da força que fez ele derrotar o seu pai. E eu acredito que o caso de Obi-Wan Kenobi é muito similar. Não foi somente o Anakin Skywalker que saiu dentro de Vader que fez ele ser derrotado. E eu acredito que eu encontrei exatamente esse segredo, esse tempero especial que deu uma força para Obi-Wan Kenobi que jamais foi vista antes por algum Jedi. Vamos dividir a luta de Vader e Obi-Wan em 2 partes. E o nosso marcador vai ser o momento que Obi-Wan foi enterrado. Na primeira parte de nosso duelo, a gente vê que Obi-Wan Kenobi estava sendo massacrado. Nessa primeira parte do duelo fica claro que o Anakin que existe dentro de Vader não influenciou tanto nessa batalha. Afinal, não foi nem sequer a primeira vez que Vader tinha visto Obi-Wan. No episódio 3, eles já tinham se encontrado, não era uma surpresa para Vader. Então, mesmo com esse pedacinho de Anakin, nessa primeira parte do duelo, Obi-Wan Kenobi ainda foi derrotado. Mas acontece uma mudança no jogo, no momento em que ele é enterrado. Obi-Wan Kenobi, ele vê flashbacks, ele vê Luke, ele vê Leia, ele vê as pessoas com quem ele tem um compromisso, as pessoas que ele realmente ama. Depois dessas memórias, a gente vê que a força dentro de Obi-Wan Kenobi, ela é intensificada. Ele não luta mais o duelo com a sua forma de defesa, Sorizo, a forma 3, não. Ele
muda para a forma do seu antigo mestre Qui-Gon Jinn, a forma que Obi-Wan usava quando era um Padawan. A forma 4, Ataro, a gente vê pela forma que ele segura o sabre de luz. Com essa forma, Ataro, Obi-Wan se permite a fazer ataques muito mais agressivos do que antes. E é claro pra gente que o que aconteceu debaixo daquelas pedras, debaixo das rochas, foi o que virou o jogo. O que fez Obi-Wan se tornar mais, digamos, agressivo. E superficialmente, quando a gente vê essa cena, a impressão que a gente tem é que Obi-Wan simplesmente foi reinvigorado. O seu moral foi levantado, lembrando das pessoas que ele ama. Mas aconteceu algo muito além do psicológico. E pra gente entender isso, a gente tem que entender o código do Sith. As crenças do Sith escritas milênios atrás pelo Lord Sith Sozu Sen, a base para qualquer um que deseja ser imerso no lado sombrio. E nesse código é dito que a paz é uma mentira. Existem somente as paixões. Através das paixões, eu ganho a força. E através da força, eu ganho o poder. Através do poder, eu ganho a vitória. Através da vitória, as minhas correntes são quebradas. A força me libertará. Quando Obi-Wan Kenobi se lembra de Leia, quando ele se lembra de Luke Skywalker, quando ele se lembra das pessoas que ele ama, ele não está simplesmente se inspirando nas pessoas que ele gosta. Ele está pegando algo diretamente do código do Sith. Na primeira frase é dito que não há paz, há somente a paixão. E através da paixão eu ganho a minha força. Quando Obi-Wan Kenobi se lembra das pessoas que ele ama, ele ganha a sua força através das suas paixões. A emoção do amor é o que dá poder para Obi-Wan Kenobi. Pode-se até mesmo dizer que Obi-Wan usou algo que é praticamente proibido, mal visto, um pecado, uma heresia na Ordem Jedi. O uso das emoções durante o combate. É claro pra gente que os Sith usam as emoções, mas geralmente emoções como o ódio, a raiva, a dor. A antiga Ordem Jedi não fazia essa divisão. Não importa a emoção. Todas as emoções, todas as paixões são proibidas. Mas de forma alguma isso é correto. A gente sabe que são essas restrições que no final fizeram Anakin cair para o lado sombrio. A proibição de ficar com a sua mãe, mesmo depois de ser um Jedi. A proibição de se casar com Padmé sendo um Jedi. Então, quando Obi-Wan Kenobi utiliza das paixões, utiliza de algo que a antiga Ordem Jedi não gostava, que na verdade é uma coisa positiva, é o amor. Obi-Wan Kenobi não só ganha sua força através dessas emoções, mas ele também descobre o verdadeiro caminho Jedi. Ele descobre como se livrar dos dogmas, das regras desnecessárias do seu antigo código da Ordem Jedi. Ele redescobre o que Qui-Gon Jinn sabia. E é exatamente por isso que Obi-Wan ele consegue derrotar Vader. É exatamente por isso que no final, lá em Tatooine, Obi-Wan Kenobi consegue ver o seu antigo mestre, redescobrindo essa fonte de poder que é conhecida somente para pouquíssimos Jedi. Obi-Wan Kenobi, no meu ponto de vista, se torna, naquele instante contra Darth Vader, a sua versão mais poderosa que já existiu, mais poderosa que o Obi-Wan das Guerras Clônicas, mais poderoso que o Obi-Wan na Vingança do Sith. O Obi-Wan Kenobi que não segue a Ordem Jedi, ele segue a força viva, assim como seu antigo mestre Qui-Gon Jinn. Mas deixa aí abaixo nos comentários se você acha que faz sentido essa fonte de poder de Obi-Wan Kenobi. E claro, se você gostou do vídeo, não fique limitado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.